Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta noite, meus irmãos, compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. E desde já eu peço que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, que diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Deus aplique a sua palavra nos nossos corações nessa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, nos colocar diante da tua majestosa e gloriosa presença. Sabemos, Senhor, que tu és poderoso, tu és soberano, tu és Criador, Senhor, de todas as coisas. Ó Deus, tu criaste com o poder, Senhor, das tuas mãos. Tu sopraste, ó Deus, inclusive o fôlego de vida para os seres humanos da terra. E nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que acabou de ser lida. Fala conosco, ó Espírito Santo, nessa noite, aquilo que é necessário para a nossa caminhada. Usa a minha vida, Senhor, como canal. E que o teu povo, Senhor, que estiver ouvindo essa palavra, possa ouvi-la, entendê-la e praticá-la, Senhor. É isso que eu te oro nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava no monte falando para os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegamos no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 3, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E ele continua: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado e bem-aventurado. Quando chegamos no versículo 13, Jesus disse assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Pois bem, meus irmãos, estamos aí diante de um texto bastante conhecido, aonde Jesus ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sabemos que o sal possui muitas características, porém as duas características mais importantes, Jesus ele aborda nessa época. Jesus ele aborda a característica do sal, a importância do sal para temperar os alimentos e também para preservar os alimentos, dando-lhes sabor. Porque quando
sabemos, ou quando estudamos acerca do sal, nós sabemos que quando vamos cozinhar algo, podemos colocar todos os temperos, mas se faltar o sal, a comida não vai ter sabor. Quando colocamos um pouquinho de sal, o sabor logo já aparece. Logo o tempero ele já muda. E assim a gente vai comer aquele alimento e vai sentir aquele sabor, porque foi colocado ali o sal. O sal também ele tem o papel de preservar o alimento. Se você colocar uma carne, por exemplo, e deixá-la no local e não colocar sal, com certeza ela vai se perder, ela vai estragar. Então, quando você coloca o sal preserva aquela carne. O sal tem essa função também de preservar. Além do sabor, ele também preserva. E é isso que Jesus queria trazer para os seus discípulos naquela época. Como servo de Deus, como povo de Deus, aquela multidão naquele momento precisava entender que o sal, assim como o sal era necessário para dar sabor aos alimentos, eles precisavam também dar sabor a outras pessoas. Eles precisavam também temperar, já que desde os tempos de Jesus que o mundo, irmãos, já era podre. A podridão do pecado, da impureza, já estava presente na vida das pessoas. Então, quando Jesus chega e diz, olha, vocês precisam preservar, vocês precisam temperar, vocês precisam dar gosto a essa sociedade. E a gente pode, diante desse texto, tirar alguns ensinamentos ou algumas lições para nossas vidas. E a primeira lição que eu queria compartilhar com você, trazendo para os dias atuais, em cima desse texto, é, em primeiro lugar, como servo de Deus, como está a nossa conduta? Eu quero falar nessa noite sobre conduta cristã, comportamento. Como está a sua conduta diante de Deus? Como está a sua conduta diante das pessoas? Diante da sociedade que você está vivendo? Você tem dado sabor? Você tem se comportado como sal da terra e luz do mundo? Vamos aprender nesta noite acerca dessa palavra. Por isso eu pergunto, como está a sua vida? A sua conduta dentro do Evangelho tem condizido, o seu testemunho tem alimentado a vida de outras pessoas? A sua vida diante das pessoas tem testemunhado ou tem trazido esperança para outras pessoas? Como está a sua conduta diante de Deus? Será que a gente está agradando a Deus? Quando eu prego essa palavra, meus irmãos, eu prego essa palavra primeiro para mim. Em primeiro lugar, essa palavra ela é pregada para a minha vida. Ela é aplicada à minha vida. Porque a Bíblia diz que antes de a gente fazer qualquer análise, a gente tem que se analisar primeiro. Paulo vai dizer isso aí, escrevendo aos Coríntios, examine, pois, o homem a si mesmo. E veja a sua conduta. Como servo de Deus, irmãos, a gente precisa andar e viver para agradar a Deus. Ter uma conduta, irmãos, reta. Ter uma conduta semelhante à de Jesus.
O sal da terra, quando ele diz aqui no verso 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É uma pergunta que Jesus faz. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Estamos, irmãos, diante de uma época em que muitos mau testemunho têm sido dado, principalmente por servos de Deus, pela igreja do Senhor. Às vezes as pessoas logo dizem, olha, é melhor fazer negócio com uma pessoa que não é crente do que fazer negócio com crente. Por quê? Porque muitas vezes os crentes dão mau testemunho. Os servos de Deus andam dando mau testemunho. A conduta não condiz com a palavra. E quando a gente vai ver Jesus nesse sermão, ele vai dizer assim, olha, se vocês perderem o sabor, assim como o sal, se o sal perder o sabor, não vai prestar mais para nada. Não vai servir mais para nada. Assim, meus irmãos, é a minha vida e a sua vida. Precisamos dar sabor. Precisamos temperar. Se perdermos o sabor ou perdermos a nossa essência, o nosso testemunho vai ser lançado na lama. As pessoas vão zombar de mim e de você. Vão escarnecer de Jesus, vão escarnecer da sua palavra. Vão escarnecer do Evangelho. E Jesus me chamou e chamou você para brilhar. Jesus disse que a gente tinha que ser sal da terra e luz do mundo. Pense nisso nessa noite. Em segundo lugar, irmãos, cuidado para não se tornar sem sabor. Porque somos representantes de Jesus nesta terra. Temos que fazer a diferença. Se nos tornarmos sem sabor, vamos ser pisados pelos homens. Vamos ser lançados fora. Mas a Bíblia diz que nós somos testemunha do Senhor aqui na terra. Então o nome que você carrega, que eu carrego, não é qualquer nome, irmãos. É o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Então nós carregamos o nome, a essência que nós carregamos é a essência de Cristo. E precisamos entender isso. Então, se somos representantes do Senhor aqui na terra, precisamos, irmãos, preservar a nossa identidade. Precisamos preservar o nosso testemunho. Precisamos preservar a nossa conduta, para que o nome do Senhor não venha a ser profanado nessa terra. Em terceiro lugar, irmãos, para a gente encerrar, além de temperar e dar sabor, nós temos ainda que brilhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nós temos que brilhar. Jesus, ele diz, vós sois a luz do mundo, no verso 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O monte, irmãos, ele já é alto. Se você fizer uma cidade em cima do monte, não tem como esconder. Aí Jesus diz, assim é a vida de vocês. Vocês vivem num mundo de trevas, mas vocês são luz. Vocês precisam saber que vocês são luz. Então, no meio da treva, quando a luz chega, ela clareia, ela brilha, ela acende. Assim são vocês. É isso que Jesus diz nessa palavra. Vocês terão que brilhar. Vocês terão que aparecer. O brilho de vocês tem que aparecer. E esse brilho, meus irmãos, que está em você, não é o seu brilho, é o brilho de Cristo. Não é você que vai aparecer. É o brilho de Cristo que vai aparecer na tua vida. E quando isso começar a acontecer, outras pessoas vão chegar a Jesus. Como ele diz aqui, assim também brilhem
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, quando você brilha, tem o brilho de Cristo na sua vida, outros vão começar a ver, outros vão enxergar, outros vão perceber e vão desejar conhecer esse Jesus que você serve. Pense nisso nessa noite. E não se esqueça que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não podemos nos esconder, irmãos. No mundo de treva em que vivemos, no meio dessa podridão de pecado, ainda assim, nós temos que dar sabor, nós temos que preservar e nós temos que brilhar para que o nome do Senhor seja glorificado por mim e por você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.